Como é que a gente enfrenta a preocupação e a ansiedade? Oração, súplica e ação de graças. O que significa isso? O que significa orar nesse texto aqui? A palavra que está aqui, orar, é um termo genérico que descreve o nosso conversar com Deus eterno. A gente abre o coração para Deus. Mas ela contém também uma ideia de adoração, devoção e culto. Sempre que nos sentimos preocupados, a primeira ação que deve ficar dentro da nossa mente para a gente poder praticá-la, é que essa é a hora de ficar a sós com Deus e adorá-lo. É interessante porque nessa hora, muitas vezes, a gente está doido para pular a primeira parte e ir para a súplica. Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tenha misericórdia de mim, faça assim, sabe? Mas ele começa dizendo, ora, o que é isso? Entra na presença de Deus, adora o Senhor, lembra tudo quanto Ele já fez na tua vida, recorda o que a palavra de Deus já te ensinou e prometeu, traz isso para a sua mente, né? Jeremias lá em Lamentações vai dizer para a gente, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E nesse momento de oração, a gente começa na presença de Deus, adorando. É interessante quando a gente estuda a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, tá? A gente vai perceber que Jesus ensinou a gente a fazer exatamente isso. Como é que ele começa? Pai Nosso que estás nos céus. A primeira coisa que ele faz é louvar a Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A gente começa adorando, a gente começa lembrando tudo quanto Deus já fez, a gente começa glorificando ao Senhor. Por quê? Porque lembra que o ladrão da alegria, essas coisas, elas tiram-nos do foco de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Deus não está dormindo no céu, Deus está agindo, Deus continua te amando, Ele não deixou de te amar. Não tem uma cortina separando você e Deus, porque a sala do trono foi aberta por Jesus, e o véu que separava os homens do Santo dos Santos foi rasgado pelo poder da cruz de Jesus. E quando a gente começa a adorar a Deus, o Senhor se manifesta na nossa vida. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos auxilia a orar. Eu estava essa semana passada meditando numa expressão da Bíblia. Essa é para mim, não é para pregar, não, é para mim, tá? Orar no Espírito. Falei, Senhor, eu quero entender esse negócio, orar no Espírito, né? E aí comecei a estudar, fui para lá, fui para cá, e é uma coisa tão simples. Quando a gente começa a adorar a Deus, o Espírito Santo, diz lá João, nos ensina a glorificar o Pai e o Filho. E o Espírito começa a agir na nossa oração. E até antes de você começar a súplica, a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há algo tremendo que acontece quando a gente está na presença de Deus, que não dá para ser explicado. A Bíblia diz que quando a gente troca a ansiedade pela oração, começando com a adoração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, você não vai conseguir entender por quê, porque não mudou nada ainda. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. É milagre.
Quantas vezes eu já cheguei ansioso, preocupado, perturbado, desesperado. Quantos aqui já planejaram o seu enterro? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Fala a verdade. Tem alguns que já planejaram o enterro, não foi? Quando fica doente, começa a despedir de todo mundo. Quem já fez isso aí? Levanta a mão. Pega um exame e diz: agora está tudo ruim na minha vida. Não sei o que é isso, não sei o que é essa palavra, mas eu vi aqui, né? Eu me lembro do Michel pequenininho, que a gente foi fazer um exame, uma ressonância, e eu não me lembro nem o nome, ele sabe falar até hoje o negócio lá, mas ele diz que ele leu aquilo e falou: pronto, estou morrendo. E aí quando a gente foi no médico, o médico explicou: não, isso aqui é uma figura anatômica, você tem assim, que maravilha. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa. Mas a gente começa adorando, e na adoração a gente está trabalhando a nossa alma para definir uma coisa: qual é o tamanho do teu Deus? Porque a gente, na preocupação, a gente só está olhando o tamanho da nossa dor, o tamanho do nosso problema, o tamanho da confusão, não é? Mas quando a gente entra para orar adorando a Deus, a gente recobra a dimensão. Quem é o nosso Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Mas o que significa Ele ser o Todo-Poderoso? Pela palavra do seu poder, Ele disse uma palavra, pela palavra do seu poder, as galáxias foram criadas. Você consegue entender isso? Os estudiosos falam que existem mais de 40 bilhões de galáxias que o homem conseguiu perceber que existem, fora que eles não sabem. 40 bilhões, pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder, aquilo que é microscópico, que a gente olha e nem sabe, né? Há alguns anos atrás, 50, 60 anos, achava-se que o átomo, não é? Era a menor parte da molécula. Agora a gente já sabe que não é só o átomo. Daí descobriram que eram os elétrons, nêutrons, não é isso mesmo? O que mais? Nem lembro mais desse negócio. Prótons, não é? Agora já descobriram que já não tem mais outras. Eu nem sei mais. Esse microcosmos foi criado por Deus. E quando a gente começa a adorar e diz assim: Tu és o Todo-Poderoso. E na adoração, que é parte da nossa oração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Mas depois da adoração, a gente vai lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, e isso é a súplica. E o segundo passo é suplicar, é um partilhar sincero das nossas necessidades e problemas. Não há lugar para uma oração superficial sem sinceridade. A gente tem que abrir o coração. A gente tem que falar para Deus os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas angústias, para que Ele possa tratar a nossa alma. Não adianta eu ficar repetindo frases feitas de alguém. Eu tenho que deixar Deus tratar a minha alma. E eu vou agora falar com esse Deus Todo-Poderoso, que Ele me convidou para entrar na sala do trono dEle. E eu vou falar para Ele o que está doendo na minha alma, o que está me preocupando, quais são os meus medos. E é tremendo, porque quando a gente está na presença de Deus, e a gente pode sentir a presença de Deus, o Senhor se manifesta.
E oração para mim não é monólogo, que eu falo. Eu vou ter um diálogo com Deus, onde o Espírito de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus vão me revelar a presença de Deus, e eu vou obter respostas. As respostas não são somente promessas. As respostas às vezes são argumentos da sua grandeza. Eu fico assim lendo o livro de Jó. Você já leu o livro de Jó, né? Dizem que Jó era o mais paciente dos homens, mas se você ler o livro de Jó, Jó não era tão paciente assim. Tem hora que ele está bravo, e ele diz assim: ó, eu quero ter um acerto contigo aí, ó Deus, o negócio não está bom, julga a minha causa. E ele vai discutir com Deus, e ele está buscando respostas do porquê está acontecendo tudo aquilo na vida dele. E Deus responde, mas aí você vai ficar com mais raiva ainda, porque a resposta de Deus não responde às perguntas de Jó. Ele coloca Jó no entendimento da grandeza de Deus, e ele começa a dizer assim: olha, onde você estava quando eu medi a quantidade de água que tem no mar na palma das minhas mãos? E ele vai fazendo perguntas, e de repente Jó cai em si e diz assim: sabe de uma coisa, Deus? Tu és o Senhor. Às vezes as respostas de Deus não são aquelas que nós estamos procurando naquele momento, mas são manifestações da sua grandeza e do seu poder. Não é que Deus não nos responda, não é que Deus não haja, não é que Deus não intervenha, não é que Deus não faça milagres, mas quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, através da oração e da súplica, Deus vai nos revelando o governo dEle nesse universo. Nós temos a tentação de imaginar que tudo nesse universo acontece por causa de nós, ou em função de nós. E de repente Deus diz assim: tudo nesse universo tem um propósito que eu vou revelar para você um dia. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. E é por isso que na oração do Pai Nosso a gente vai dizer: venha o teu reino. Olha, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Ou seja, que esse governo do Senhor, que eu não consigo entender, se manifeste na minha vida. E que se faça aqui na terra a tua vontade da mesma maneira como ela é feita no céu. E aí, nesse tempo de súplica, Deus está trabalhando a nossa alma, está trabalhando as nossas emoções, está trabalhando a nossa percepção da vida, e a gente está deixando o Espírito Santo trabalhar. E é nesse fervor de quem se derrama e entra no combate da fé, na busca da intervenção de Deus, na manifestação do Todo-Poderoso, que a gente começa a ganhar a dimensão do que Deus pode e do que Deus vai fazer. Por isso, a súplica é como uma batalha. Nós estamos lutando contra as circunstâncias, nós estamos lutando contra o inimigo, nós estamos lutando contra nós mesmos, com aquilo que está em revolução em nós, e o Senhor é aquele que vai direcionando a nossa vida segundo a sua vontade. É isso que diz Colossenses 4,12: saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós em suas orações. Não deixe de orar por você, não deixe de orar pelos seus queridos, não deixe de orar pelas circunstâncias que você está vivendo, porque as coisas acontecem quando o Todo-Poderoso decreta do seu trono.
E a gente sai, chega na sala do trono e diz: Senhor, eu não saio daqui sem uma resposta do Senhor. Lembra de Jacó? Eu acho tremendo, porque Jacó acha que pode lutar com Deus. Por isso ele vai sair com a coxa mancando para o resto da vida, para ele lembrar que Deus é vencedor. Mas num aspecto Jacó venceu. Não porque Deus tenha perdido para ele, mas porque Deus se comoveu com a intensidade da busca e derramou a bênção que ele buscava. Por isso, eu queria dizer para você: entra no quarto e batalha na oração. Se você não assistiu um filme, eu queria indicar para você, chama-se Quarto de Guerra. Quem já assistiu esse filme? Muita gente. Quem não assistiu está perdendo. É uma história linda, né, de uma mulher que descobre que o closet da casa dela podia ser um quarto de oração. E Deus começa a fazer uma grande obra de transformação em toda a casa dela por causa da oração. Não adianta ficar dividido entre tantas coisas. Quando a sua alma estiver dividida, entra na presença de Deus e o adora. Reconhece quem Ele é, o que Ele já fez, a grandeza dEle. Lembra o que pode trazer esperança. Depois se derrama aos pés do Senhor. Conta o que está acontecendo e deixa Ele trabalhar. Ele vai conversar com você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o que vai acontecer é que quando a gente está lançando toda a ansiedade, Deus revela o seu cuidado. E a gente se sente cuidado por Deus. E qual é o objetivo? É que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. A última coisa que eu queria falar sobre oração, que Paulo vai citar aqui, é ação de graças. Ação de graças é um negócio poderoso. Poderoso. A Bíblia vai falar que a gente é muito mais rápido em pedir do que agradecer. E a gente tem muito mais intensidade para pedir do que para agradecer. Tanto é que a Bíblia vai falar, não é, dos leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer. Mas a ação de graças aqui não é apenas agradecer o que Deus já fez na tua vida, mas é ser capaz de agradecer pela fé o que Deus fará. Oração, súplica e gratidão. É aquela ideia de que a gente está na presença de Deus, não como quem se sente abandonado por Ele, não como quem se sente traído por Ele, não como quem se sente espoliado por Ele, mas como alguém que se sente na palma da mão de Deus e por isso pode ser agradecido. Há alguns trechos da palavra de Deus que mexem comigo. Lá no livro de Zacarias vai aparecer, né, falando do povo de Deus, e diz assim: vocês são a menina dos olhos de Deus. Ser agradecido é dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me colocou tão precioso como é precioso para nós a menina dos nossos olhos. Ele diz assim: olha, coloquei ao redor de você uma muralha de fogo. E aí a gente vai dizer: Senhor, obrigado, porque apesar de eu estar vivendo essa luta hoje, eu já vi essa muralha de fogo N vezes na minha vida, e eu sou um privilegiado, porque o Senhor é comigo. Eu não sei o que vai acontecer, nem sei como vai acontecer, mas nada vai me afastar do teu amor, porque ninguém pode afastar o teu amor de sobre mim. Você está entendendo? E aí o nosso louvor por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele já fez, se torna agora uma expressão e uma canção de fé. Eu estava estudando os salmos, né? E existem 51 salmos que são lamentos, são prantos, são súplicas, mas nenhum lamento termina com choro.
Todo lamento no livro de Salmos termina com ação de graças, com uma expressão de adoração, com uma expressão de fé. E ele termina muitas vezes dizendo assim: eu ainda te louvarei por isto. Sabe como a preocupação vai embora? Quando a gente troca a preocupação pela oração. Adoração, derramar-se nos braços do Senhor e agradecer ao Todo-Poderoso que está agindo na nossa vida.